Sejam todos muito bem-vindos ao meu programa semanal de variedades, alucinações, insanidades e reclamações. Eu sou a Lúdica e o Delírio Drag está conectando completamente. Ai, menina! Oi, Brasil! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez, Lúdica, completamente... Ai, menina! E olha, meu Deus, que difícil, que complicado, que complexo, que não, olha, não me vem palavras na boquinha para poder dizer como foi difícil gravar este episódio. Você que está acostumada a ouvir o Delírio Drag deve ter percebido que eu fui obrigado a pular uma semana de conteúdo aí, algo que assim, eu não queria fazer de jeito nenhum, mas não teve outra opção. Eu simplesmente cheguei num momento assim que eu falei, gente, eu desisto. Aí ó, agora estão buzinando aqui e provavelmente um cachorro vai começar a latir, fazer um grande barulho, e vocês já sabem que essa é a proposta do podcast. Sentei minha bundinha aqui para gravar, significa que o mundo ao meu redor vai começar a cair. E é o que aconteceu essa semana, só que assim, em níveis estratosféricos, num nível que não tinha como eu dar conta, simplesmente não tinha como. Esse nem é o assunto, tá, que eu quero trazer no episódio de hoje. Eu quero trazer um assunto super importante, que nem era para ser o assunto desse episódio, mas eu resolvi trocar. Eu mudei, deixei o assunto do episódio dessa semana para a próxima, e essa semana eu vou falar sobre amizade. Quero muito falar sobre isso, porque isso teve um impacto muito grande na minha vida, não só recentemente, mas essa semana de forma específica. Mas além disso, antes de começar no assunto principal, quero explicar que, cara, me desculpem aí pela falha, né? Eu sei que é complicado quando você acompanha um programa, acompanha aí um conteúdo, tá esperando ele sair, não que tenha muita gente esperando, deve ter, sei lá, minha mãe e minha irmã e o menino que eu pago pra escutar e dar streaming pra mim. E mentira, gente, quem me dera, se eu pudesse pagar, pagava um editor. Mas é difícil, né, você querer ouvir e o programa não tem, você fala, poxa, aquela pessoa falhou comigo. Eu pelo menos me sinto assim e penso nisso com os criadores de conteúdo que eu acompanho, mas eu realmente não tive opção. Não tive opção. Eu costumo gravar no domingo, e aí domingo aconteceu de que eu não consegui gravar muito cedo, e por não ter conseguido gravar muito cedo, o resto do dia parecia que tinha vindo, sei lá, uma escola de samba parar na minha rua. Eu gravo no domingo para sair na segunda, é o dia que eu tenho, porque é a hora que eu consigo, né? Não é como se eu tivesse muito tempo livre ao longo das semanas para poder sair gravando. Então eu tenho que dar sorte de nos dias e horários eu consegui gravar, e eu sei que essa sorte não é muito grande. É por isso que lá no primeiro episódio deste podcast eu falei pra vocês, falei, gente, se eu for esperar silêncio pra conseguir gravar, não vai ter, não vai existir, até porque eu não posso gravar meia-noite, porque eu tenho que respeitar aí as leis e as pessoas que moram ao meu redor, e isso é muito complicado, é muito difícil, eu não vou conseguir entregar, blá 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 blá. Só que aí chega de dia, quando você pode entregar, parece que todo mundo quer entregar também. Entregar o quê? Entregar barulho! E eu não tive a menor condição de gravar. Não tinha como. O que pensei? Falei, bom, tudo bem, aconteceu. E aí, como eu tenho que trabalhar segunda-feira muito cedo, né? 6 da manhã eu tô de pé pra estar 7h20 na escola. Eu pensei, bom, eu saio da escola 1 e pouco, vou pra casa, gravo terça-feira, garanti. Até porque na maioria dos dias, principalmente durante a semana à tarde, se eu não tiver que trabalhar, o que eu costumo ter que trabalhar, mas como a gente tá chegando no final do ano, eu tive um pouquinho mais de tempo, não tive, né, que fazer nada muito especial na segunda-feira à tarde, eu falei, vou conseguir gravar, certo?
Era tão óbvio pra mim. Eu falei, eu vou conseguir. Então até anunciei no meu stories de manhãzinha. Falei, gente, não tem delírio drag essa semana, tá? No dia, na hora que combinamos, mas amanhã, meio-dia, sem falta. Ai, Brasil, ledo engano da minha parte. Porque chega segunda-feira e eu havia me esquecido completamente de que eu havia marcado um compromisso segunda-feira, que eu até imaginei que poderia ter sido só na parte da tarde, mas não só pegou a parte da tarde, como a parte da noite inteira. E a hora que eu cheguei em casa, 10 horas da noite, não dava nem pra imaginar começar a gravar. Primeiro, porque eu tava com uma crise alérgica, meio zoado e não tinha como gravar. E segundo, porque já tava muito tarde, eu ia fazer muito barulho, preferi não. Falei, poxa, segunda-feira eu vou deixar o povo dormir, descansar, que também não é fácil, né? Tenho vizinhos aí com criança, um monte de coisa. Falei, vou ficar na minha, vou ficar quietinha na minha. Eu atraso um pouquinho, mas posto na terça-feira à tarde, certo? Ai, meu Deus, às vezes eu fico assim, tão pensando como eu sou inocente. Porque não foi possível na terça-feira também. Por quê? Por causa do caos e barulho presentes neste fucking bairro. E isso me deixa muito estressado. Porque assim, tem barulhinhos aqui e acolá, que quando eles aparecem, pô, beleza, dá pra gente seguir em frente, mas tem outros tipos, né, de festas, barulhos, comemorações que não tem a menor possibilidade de eu gravar um podcast, que é um arquivo principalmente de áudio, com a qualidade -10. É impossível, gente, não tem como entregar. Eu amaria ter um estúdio, ou ir a um estúdio, gravar e deixar bonitinho e postar. Eu teria capacidade de fazer isso? Com certeza, desde que eu tivesse dinheiro, o que não é uma realidade, nem minha, muito menos dos conteúdos que eu produzo. Todo mundo que eu conheço que produz conteúdo de alguma forma consegue monetizar. E eu ainda não descobri qual vai ser aí a grande sacada que eu vou ter que ter para poder fazer esse negócio girar pensando em dinheiro, né? Eu trabalho aqui pela internet, primeiro porque eu gosto, isso não é uma questão para mim, adoro, então bora lá. Mas óbvio que para que isso tome outras proporções, o dinheiro está envolvido, né? Porque tem a ver com questões técnicas mesmo, de profissionalização do trabalho que exigem equipamento, né, profissionais muitas vezes que entendem e sabem melhor como captar áudio, vídeo, criar edição, enfim. Então, tem algumas vezes que simplesmente não dá, não tem o que fazer, como gravar. Aí pensei, vou gravar na quarta, deu errado mais uma vez. E aí eu falei, bom, de quinta não passa, nem que eu poste quinta-feira às 19 horas, pois eu chego em casa quinta-feira do trabalho, eu falei, cara, eu consegui sair mais cedo do trabalho, nem acredito, é hoje, vai dar certo, eu posto essa semana. Tava rolando uma faxinona aqui, da qual não havia sido informado. Ainda apareceu minha sobrinha pra eu ter que cuidar, e barulhos e coisas, e eu até postei no Stories, e não deu, simplesmente não deu, só que eu fiquei tão decepcionado, tão magoado, tão triste, que eu falei assim, chega, eu vou me fazer um carinho, porque parece que o universo não tá pensando em fazer esse carinho em mim, então eu farei esse carinho a mim mesmo, e simplesmente desisti. O único vídeo que eu consegui produzir na semana passada foi o vídeo do react do Corrida das Blogueiras, que eu tinha que produzir à noite. E aí eu priorizei produzir esse vídeo no único dia e horário que eu consegui, que foi na terça-feira à noite. Na terça-feira à noite, quando eu produzi, eu priorizei fazer ele, porque eu falei, bom, o outro já está atrasado. Se eu pegar esse tempo que eu tenho para gravar esse, para depois fazer o outro, e eu vou atrasar os dois. Então, como isso não é muito interessante, vou atrasar um só na semana. É melhor não ter um do que não ter os dois, tudo atrasado, tudo atrapalhado, tudo errado. E fiz o react, que levou inclusive horas. E que se alguém prestou atenção, caso tenha visto,
lá no meu canal do YouTube, não sei em que plataforma que vocês estão me ouvindo aqui. Se for na Aurelo, no Spotify, dá para vocês irem lá no meu canal do YouTube e verem os reacts de Corrida das Blogueiras que eu tô fazendo semanalmente. Já tem 4, né? Foram 4 episódios. E lá vai dar pra vocês ouvirem uma penca de barulho da zorra que tava pelo meio do meu bairro aqui. E olha que já era tarde, eu comecei a gravar, era 8 horas da noite, 7 e pouco, 8 horas da noite, pra terminar mais de 10 horas, porque os reacts, assim, são longos, levam tempo, eu ainda tive que ficar terminando a maquiagem que eu resolvi fazer no meio. Ai, olha, eu também não me ajudo. Mas enfim, tudo isso não é porque eu quero reclamar, nem me fazer de coitado, nem ficar aqui, ai meu Deus, como a vida é dura e difícil pra mim. Ela até é, mas ela é pra todo mundo. Então assim, tá tudo bem, não tô querendo me vitimizar, mas dar uma explicação aí pra quem tá acompanhando o meu podcast. Tem pessoas, vários amigos, amigas que estão acompanhando toda semana, inclusive muito obrigado, um beijo para todos vocês. Eu não vou dar nomes aqui, que é para não... Ai, não falei porque sei lá, esqueceu qualquer coisa, não sabia que estava ouvindo. Vai dar problema. Então, quem está ouvindo sabe que está ouvindo. A gente sabe que a gente conversa sobre isso. Então, muito obrigado. Não tenho como agradecer. Queria dar uma explicação para vocês, para todos que ouvem, mesmo que esporadicamente, explicando que realmente eu não fui capaz de gravar essa semana. Não teve como, e eu precisei em determinado momento me respeitar. Até porque para poder gravar aqui, a gente tem que estar bem, né? E chegou um momento da quinta-feira que eu até podia ter pensado em de repente gravar, mas eu tava tão puto que eu não ia conseguir entregar absolutamente nada. Porque eu não tinha condição de falar, porque os meus olhos, eles pegavam fogo assim, ó. Porque... né? Enfim, são questões que eu não vou trazer aqui, mas eu tava muito bravo e eu falei, chega. E aí também tem uma outra questão, né? Na sexta-feira não adianta eu postar podcast, porque ninguém acompanha conteúdo de sexta, muito menos de sábado. Domingo o engajamento também é menor, mesmo que seja melhorzinho. Então eu falei, bom, essa semana morreu. Vamos seguir em frente. Alguém traga uma coroa de flores para o podcast da última semana. Fica aqui. Isso significa o quê? Que o Delírio Drag vai ter uma semana a mais. São 12 episódios programados para essa primeira temporada. Esse é o episódio 10. E aí, eu ia terminar no dia... Se eu não tô muito maluca aqui nas minhas contas de cabeça, eu ia terminar no dia 16 de dezembro e aí ia entrar num hiato, né? Por conta das festas e tal. Ninguém nem consome conteúdo nesse período, não tem para que eu ficar fazendo. Mas eu vou estender uma semana, vou fazer o 12º episódio na semana do dia 23 de dezembro, pertinho do Natal, e é ótimo porque é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio, e eu acredito que vai ser legal até, de repente foi providencial, assim. Acho que vai ser mais significativo o que eu quero falar sobre as festas de final de ano, e isso ser exatamente na semana do Natal, sabe? É até uma semana que começa a não ter mais conteúdo, então de repente a gente fica meio órfão, assim, querendo alguma coisa para consumir, e não tem, não acha. Vai ter. Delírio Drag vai ter até 23 de dezembro. Dito isso, encerro aqui as minhas explicações, as minhas falas, e vou entrar no assunto que me fez mudar totalmente a minha perspectiva para o episódio desta semana, até porque eu quero muito falar sobre amizade. Amigos. E não só qualquer amizade, mas né, os amigos em 2024. A amizade na contemporaneidade, nos dias de hoje, que é algo muito difícil, muito complexo. E é uma questão que tem me atormentado há tanto tempo. Eu acho até importante eu dizer isso aqui, até porque eu tenho amigos que me ouvem. E eu gostaria que eles soubessem de algumas coisas, da minha visão sobre algumas coisas. Já que a gente não consegue se encontrar. Que é um dos grandes pontos sobre o que eu quero falar. A gente não consegue se ver, a gente não consegue manter frequência. Olha, pássaros cantando, olá pássaros. A gente não consegue manter frequência nos nossos encontros, nas nossas comunicações, pelo menos
eu, Lucas ou Lúdica, não consigo manter contato com quase ninguém. Eu só tô falando com meu marido porque ele mora comigo, porque senão nem isso eu seria capaz de fazer da maneira correta, porque a vida tem literalmente me absorvido de uma forma que eu quero mudar, tá? Uma forma que eu estou conscientemente me organizando para transformar, para mudar, porque isso não é vida, isso não é legal. Mas neste exato momento, que está me absorvendo de tal forma que me impede de ter qualquer contato mais profundo. Eu tenho amigos que, pelo que eu percebi, eu perdi. Mesmo sem querer perdê-los, os perdi por não conseguir dar conta, por não conseguir tá sempre presente, falando, ou até mesmo de vez em quando presente e falando. E a vida, ela bombardeia a gente, principalmente hoje em dia, com internet, com trabalho, com um monte de coisa acontecendo. Porra, eu tenho 3 empregos, sabe? Então pensa alguém que tem coisa para fazer. E aí a vida vai bombardeando a gente de tanta informação, de tanta coisa, tanto acontecimento, que qualquer segundo que eu consigo parar e falar assim, eu vou respirar, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo pensar e falar assim, ai, tô descansando aqui, deixa eu ligar para alguém. Não dá. Não consigo. Eu preciso de silêncio, paz, calma. Um dos motivos que me estressou bastante na última semana foi inclusive essa quantidade de barulho. Gente, eu trabalho em escolas, tem uma coisa que eu ouço demais, é barulho. E eu não sei se a minha mente está muito cansada ou se eu estou ficando mais velha, mas a quantidade de barulho em determinados momentos e locais tem me deixado assim, tipo, minha cabeça vai explodir. Calem a boca, pelo amor de Deus! Calem a boca, eu quero silêncio, desliga esse aparelho, acaba com a música, fica todo mundo quietinho assim, ó. Eu não sei se mais alguém se sente assim. Caso mais alguém se sinta assim, eu até peço, por favor, comenta pra mim. Seja na plataforma que for que você tá me ouvindo ou me vendo, dá pra comentar? Comenta. Você se sente assim? Porque eu tô me sentindo tão sozinho nisso, parece que sou só eu, que eu tô enlouquecendo, virando uma velha chata. Bom, é o delírio da drag esse podcast, que eu tô ficando maluca, eu não tenho nenhuma dúvida, mas vamos organizar os pensamentos aqui para que vocês entendam por que eu disse que quero falar de amizade. Porque eu tenho percebido que nós vamos envelhecendo, né? Não que seja uma percepção assim também tão nova, mas ela está se aprofundando. Eu tenho percebido que nós vamos envelhecendo e os amigos vão ficando cada vez mais distantes. E isso é uma tristeza da vida contemporânea. Isso é uma coisa muito, 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 muito ruim. Porque as amizades, pelo menos as verdadeiras, né? Porque tem várias ao longo do nosso caminho que a gente descobre que nunca foram amizades. Mas aquelas que nós sabemos que são e que a gente tem muito apreço, carinho, amor e quer manter, elas são tão difíceis de serem mantidas ao longo da vida por uma série de fatores. Mas essa série de fatores da vida, que inclusive interfere na minha vida e também me afasta, né? Não afasta só as pessoas de mim, me afasta das pessoas, são fatores que vão nos deixando cada vez mais sozinhos. O que não é saudável. Eu até comentei, eu não lembro em que vídeo, ou se foi no podcast, que no Reino Unido, acho que foi ano passado ou no meio da pandemia, faz pouco tempo, eles tiveram que criar um Ministério da Solidão, porque a maioria da população lá, que é uma população velha, né, entre aspas, é uma população que tem muitos idosos, é uma população que vive sozinha, é uma população que vive absolutamente ensimesmada, pela falta de contato, no caso dos britânicos, até por uma questão social, mas também porque a gente vai envelhecendo e isso vai nos afastando. E olha que quando eu digo envelhecendo, eu não sou um idoso, eu tenho 35 anos. Só que a minha vida em relação às minhas amizades mudou tanto. Tem tanta gente que eu permaneço amando demais e que eu não vejo há anos. Amo essas pessoas. E eu sei que encontrá-las seria como se a gente tivesse visto
há meia hora atrás ou no dia anterior. Mas ainda assim há essa impossibilidade. E aí é muito esquisito como esse processo acontece, porque parece que a gente meio que tem que ir fazendo escolhas no meio desse caminho, e essas amizades, como essas que eu citei agora, que eu amo e tem mais de ano que eu não consigo ver, parece que você inconscientemente vai escolhendo deixá-las ir. Porque por conveniência do momento, né, de vida, da facilidade geográfica, da equidade financeira, sei lá, eu, no meu caso, pequeniníssima, então, né, amigos que enriqueceram, beijo pra vocês, mas não posso acompanhá-los. A gente vai se colocando em outros ambientes, com outros lugares, até raramente, porque quanto mais velho a gente vai ficando, eu tô percebendo que mais difícil é fazer uma nova amizade, mas raramente a gente vai até adquirindo novos amigos ou colegas que possam virar amigos no futuro. Isso não faz em nenhum momento a gente esquecer os outros que a gente já tem, só que você vai sendo absorvido pela vida e meio que vai caminhando de sopetão, tropeçando pelo meio do caminho, derrubando tudo que tem pela sua frente, até porque você não tem a possibilidade de parar e refletir sobre nada. É como se a vida fosse, sei lá, um bonequinho atrás de você te empurrando e falando, você vai pra frente sim, e segue aí, porque o tempo é inexorável, como diriam os gregos. Ele não para nunca, ele não tem mudança, ele é assim, não tem como trocar a maneira na qual ele funciona, não tem como agir diferente perante isso. E aí quando você vai ver, passaram 5, 10, 15 anos e alguém que você amava não tá mais na sua vida, ou alguém que você ainda ama não tá presente quase sempre na sua vida, e vez ou outra você dá um like, conversa meia coisa no Instagram, no YouTube, no Facebook, em qualquer lugar, no WhatsApp, pra mostrar pra aquela pessoa, olha, eu ainda tô aqui, você ainda é importante pra mim, mas você não consegue manter isso. E está acabando comigo. Tá sendo o meu delírio recente. Porque, poxa, tem tanta gente que eu amo, que eu gosto, e que eu queria ter tão perto de mim. O meu sonho era fazer como um amigo, Daniel Leles. Acredito que não vai ouvir esse episódio, mas caso ouça, um beijo. Ele costuma falar, ele é ator e produtor de teatro, um musicista maravilhoso, e que também faz muito tempo que eu não encontro. Acho que a última vez que eu ouvi foi ano passado, não, foi janeiro desse ano. Ele e mais um outro grupo de pessoas que é do mesmo segmento, meio, sei lá eu como dizer isso, mas o mesmo grupo ali que, né, a gente tem grupos de amigos que, poxa, se eu encontro um, geralmente eu vou encontrar mais uns 2, 3, porque é aquele grupinho ali, aquelas pessoas e tal, e que eu não vejo desde janeiro porque simplesmente não pude, não fui capaz, né? Até porque eles não moram mais em São Paulo e tal, e tudo isso para dizer que o Daniel falava que o sonho dele, fala ainda, né, que não morreu, ele fala que o sonho dele é quando a gente for velho, a gente poder construir uma grande comunidade, assim, em que as pessoas morem numa vila, sabe? Cada um possa ter a sua casinha, uma do lado da outra, geminada, e no meio uma praça onde a gente se encontra todos os dias. E isso é um sonho que me invade, assim, porque eu amaria poder fazer isso com as pessoas que eu amo. Uma grande comunidade, sabe? Um monte de casinhas, uma do lado da outra, e uma praça no meio em que a gente pudesse se encontrar sempre e se ver, se amar, se apoiar, se ajudar, envelhecer juntos. E é muito difícil pensar que a chance disso acontecer é tão mínima. Bom, a gente já parte do princípio que a gente não sabe nem se vai ter mundo pra gente envelhecer. Porque eu com 35 anos, imaginando que eu viva, sei lá, pelo menos o dobro disso, o que o meu corpo parece estar indicando que não, mas eu quero ir longe. Então, se Deus permitir, e o físico também, eu vou. E o intelectual, né? Porque também não adianta ficar aqui e, né? Enfim. Mas, qual a chance? Tá acabando o mundo. Vai ter mundo daqui 35 anos?
para a gente poder pensar em construir essa comunidade, em fazer esse espaço. Se tiver, eu rezo ou torço, porque quando eu digo rezo também é uma coisa super particular minha, porque eu não tenho nem religião, mas assim, tenho fé nas minhas coisas mesmo sem religião, e rezo também, do meu jeito, da minha maneira, mas rezo para que isso seja possível, para que a gente possa concretizar isso de alguma maneira, se não todo mundo, a maioria possível, e que a gente dure para viver esse momento. Eu já perdi alguns amigos, já faleceram por doenças, pela própria Covid, por outros acontecimentos, lembro deles com muito amor e carinho, e sempre, inclusive, e mando o meu amor, espero que estejam, caso haja um outro lugar e isso seja possível, me olhando, me ajudando, me apoiando e presentes comigo, sinto que sim. Mas cara, como que a vida tá passando e a gente tá deixando as pessoas irem embora, e eu digo a gente, mas eu tô falando de mim, mas imagino que você do outro lado que tá me ouvindo, sente a mesma coisa. Eu tive pessoas que eu amei na época de quando eu estava no colegial e que assim que a escola terminou, eu nunca mais vi. A faculdade, a mesma coisa. Se eu encontrar essas pessoas, eu vou permanecer amando-as, mas eu nem sei se elas são mais as mesmas pessoas, provavelmente não, porque eu não sou. E essa falta de contato, de manutenção dessa amizade, me impede, inclusive, de querer me aproximar. Até para não me decepcionar ou não decepcioná-las, sabe? Poxa, como que eu marco com alguém que eu não vejo há 10 anos e de repente eu olho e falo assim, nossa, essa pessoa que eu amei tanto, não tem mais como amá-la, porque, sei lá, ela se transformou em alguém que não tem o menor contato ou conexão com quem eu sou hoje. Ou que essa pessoa pense a mesma coisa sobre mim. Eu tenho tentado ser o melhor que eu posso, e o melhor que eu posso é muito pouco nesse sentido, presente, vivo na vida dos meus amigos, mas é muito, 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 muito complicado. Vou citar um outro caso aqui, eu tenho um amigo Gui, se um dia chegar a ouvir este episódio, um beijo pra você, te amo, que eu acabei de encontrá-lo numa viagem que eu fiz, assim, de sopetão, porque senão isso não ia acontecer, eu não ia conseguir encontrá-lo por sei lá eu mais quanto tempo, que ele já foi embora, assim, de São Paulo, a gente era muito, muito, muito amigo, unha e carne, assim, sabe? O triozinho Harry, Rony e Hermione. Éramos eu, ele e o Paulo. O Paulo, infelizmente, já faleceu, tem, acho que 2 anos, mais ou menos, se não tiver mais. O Gui foi embora há mais ou menos uma década, e eu fiquei aqui. E desse grupinho super unido, assim, né, o trio, a gente sempre costuma dizer que é mais ou menos sempre um trio de alguma forma, apesar de eu sempre achar que é mais, a gente pega essa ideia dos filmes, mas sempre é mais. Esse trio se desfez, se dissipou no tempo, e a gente até se encontra às vezes online para conversar, falar alguma coisa, e aí a gente fica reclamando da vida, mas também tenta dizer que tá bem e etc, mas porra, eu queria poder dar um abraço sempre, eu queria poder ligar sempre, eu queria poder mandar mensagem sempre, eu queria saber mais da vida das pessoas, como de outros amigos, eu tenho mais vários outros amigos que foram embora de São Paulo, muitos deles foram embora do Brasil, e que eu não consigo manter o contato que eu gostaria, e isso dói. Eu queria que, caso algum deles ouvisse isso, que isso dói. E caso você que está aí do outro lado me ouvindo passa por isso também e sente a mesma coisa, saiba que você não está sozinho, né? Nem sozinha. Porque parece que a vida é assim. A vida é sobre deixar ir. E se tiver sorte, encontrar. E eu tô me perguntando e pensando muito nos últimos tempos e tentando até viver com mais intensidade, com quem eu consigo ter um pouco mais de proximidade, porque assim como com vários outros amigos e pessoas que eu permaneço amando, eu não consigo mais ter esse contato, ou não mais as vi, eu não sei quando vai ser a última vez. Qual vai ser o encontro em que a gente vai dar, tipo, uma última risada. E isso me emociona muito.
Como o Paulo que eu citei aqui, que eu tanto amo. E um dia a gente se cruzou no metrô e riu, e ele tava com outros amigos e falou, poxa, eu tô indo numa festa, vamos comigo. E eu falei, amigo, eu tô com outros planos, não vou poder ir. Aí ele, bom, tudo bem, vamos combinar alguma coisa. Ele tava doente, eu não sabia que ele tava doente. E a gente se deu um abraço, um beijo, rápido. Ele seguiu pro metrô dele, eu pro meu. E nunca mais o vi e nunca mais poderei vê-lo. É difícil. É difícil porque eu tô me pegando pensando quantos de vocês que podem até estar ouvindo aí, que eu conheço pessoalmente, que são meus amigos, e que eu amo e que vai ser a última vez. Quando vai ser? Então eu tenho tentado viver assim, de maneira mais presente, com quem eu posso, com quem eu não posso. Eu faço o melhor que eu consigo, mandando uma mensagem, dizendo que estou com saudades, querendo encontrar, nem sempre conseguindo. E é doido porque quando você entra na sua rotina, que a vida adulta faz isso com todos nós, você meio que vai tendo que priorizar a sua própria existência e sobrevivência muitas vezes, e por conta disso você vai escolhendo se afastar, e aí quando você vai escolhendo se afastar, os outros também vão escolhendo, e aí quando você vai ver, parece que fazem quilômetros, anos de distância entre vocês, e você queria estar perto de todas essas pessoas. Eu, na segunda-feira da semana passada, encontrei duas amigas, a Nicole, que eu sei que ouve o podcast, mesmo que atrasada, tá, Ni? Um beijo, te amo. E a Débora, que eu acho que não ouve, mas se vier a ouvir um dia, também te amo igualmente, um grande beijo. Que fazemos parte de um grupo de amigos, assim, da adolescência, que eu tenho muito, muito orgulho de manter até hoje. Já somos amigos aí há, no mínimo, 20 anos, todos nós. E amizades assim não morrem, e eu já não havia há mais de ano. E foi muito bom poder encontrá-la mais uma vez, ainda mais que ela veio morar mais perto de casa. Espero que isso nos ajude a nos vermos mais, porque nos amamos. E foi muito doido, porque, volto a dizer, é como se não tivesse passado um dia. E eu tava num dia tão ruim, sabe? Primeiro por conta do podcast que estava atrasado, coisas que estavam acontecendo na minha vida particular, muitas questões de trabalho, família, relacionamento. E aí quando a gente se encontrou, a gente conversou, cada um fofocou um pouquinho da vida que estava levando, de como as coisas tinham sido, de como tudo vai. E ela parou um momento assim, que eu tava falando coisas. E ela olhou pra mim e falou assim, nossa, você é muito sonhador, né? Eu queria ser mais assim como você. E ela me dizer isso me lembrou que eu sou assim. Sempre fui. Mas às vezes eu esqueço. E isso me deu um raio assim de realidade do... Poxa, como precisamos ter as pessoas que nos amam ao nosso redor, até para que elas possam nos ajudar a lembrar quem somos. Porque quando a gente vai se afastando, parece que a gente vai esquecendo de quem a gente é. E a gente tem uma história, sabe? A gente tem um lugar da onde a gente veio e do qual a gente não quer se afastar, pelo menos das coisas boas. E eu espero ter sido para ela nesse dia o que ela foi para mim, não só ela, Debs também, de me lembrar algumas coisas sobre quem eu sou. E de lembrá-la também. Agora ela é mãe, né? E tem uma outra vida muito diferente de mim, que sou uma pessoa LGBT e que não pretendo ter filhos, apesar de viver rodeado de crianças. Eu prefiro ajudar a criar as que já existem aqui do que colocar mais uma no mundo, mas também não é um julgamento, é uma questão muito minha. Eu não consigo cuidar de mim.
Olha, eu criando um podcast para reclamar sobre as coisas da vida. Imagina se eu tivesse que ser responsável 100% por um ser humano. Eu espero ter levado, sabe, esse mesmo sentimento para ela. E quero muito dar um jeito, não sei qual, do que eu vou ter que abrir mão, mas eu quero dar um jeito de estar mais perto de todo mundo que eu amo, para que a gente possa se fazer esse bem mutuamente, sabe? Tá todo mundo ferrado, cada um no seu canto. Tá todo mundo na merda. E tá, que eu sei que tá. Do pouco que eu sei, tá. E eu tô. Mas quando eu tô junto com essas pessoas, cada uma de lugares diferentes, grupos diferentes, lugares diferentes que eu conheci ao longo da minha vida, isso deixa de existir. Os problemas desaparecem, eles vão embora. Somem. Simplesmente somem. E, amigos, por favor, eu não posso falar o nome de todo mundo aqui, até porque senão eu vou ter que fazer uma lista gigantesca, pausar o vídeo, escrever, e ainda é capaz de eu esquecer de alguém, isso vai me dar um puta problema, mas não é porque o seu nome não foi citado aqui neste episódio que você é menos importante pra mim. A gente tem contatos físicos, presenciais, pela internet, quando dá, que provam, espero que provem por mim, que isso é verdade. E a minha dica, eu queria falar tudo isso para dar uma dica, assim, cuidem o melhor que vocês puderem de quem está ao redor de vocês. Cuidem, amem profundamente, e se você puder estar pouco com aquela pessoa, quando estiver naquele pouco, ame-a e deixe ser amado, amada também. Aproveita, porque uma hora acaba. E eu não digo nem de morte. Não tô falando sobre isso. Estou falando sobre a vida nos levar. Sabe? Literalmente para lugares diferentes e lugares físicos mesmo. Estados, cidades, países. E a gente não sabe se vai poder ter a oportunidade de ver mais uma vez aquelas pessoas que a gente ama. Então, cuidem dessas pessoas, amem essas pessoas, aproveitem cada segundo e pensa, quando for fazer um novo amigo, se você dá conta de manter, de ser, né? Como diria o Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E é verdade, a gente vai cativando pessoas e meio que abandoná-las depois não é certo. Tô tentando aqui fazer o meu melhor para reverter essa situação como puder. Se você aí do seu lado encontrar uma solução, me avisa, que eu quero saber. E tem uma dica que eu preciso dar para as pessoas que vão embora. Assim, quando você tem amigos e aí você escolheu ou precisou, mas assim, por uma questão sua, você precisou ir embora para outra cidade, para outro país, para outro estado, para, sei lá, para outro continente muitas vezes. Quando você resolver, porque pôde, né, voltar para os lugares, né, tenta avisar as pessoas com antecedência, tenta comunicá-las e ter uma certa abertura na sua própria agenda para vê-las. Por quê? Geralmente, quando a gente faz esse tipo de viagem, de retorno, né, de um lugar ao qual a gente não pertence mais, a gente tem um pouco mais de liberdade, não tem que trabalhar, tá mais de férias, entre aspas, tá um pouco mais livre. Só que as pessoas que ficaram naquele lugar não estão nessa mesma condição. E se elas não são avisadas, é tudo em cima da hora e etc., elas não têm como, muitas vezes, abrir mão das suas rotinas para lidar com isso, por várias questões. Eu queria me aprofundar, mas eu não vou,
porque tenho medo de falar besteira, mas tenho esse carinho, sabe? Você foi embora. Quando voltar, abra um pouco mais o seu tempo e o seu espaço, desde que aquela pessoa seja realmente importante para você e você queira vê-la de verdade, né? Às vezes a gente não quer, paga de maluco, né? Aí não deu, fui embora, quem sabe daqui 5 anos eu volto. Mas se quiser vê-la de verdade, pense nisso. Gente, tem muito mais reflexões sobre isso que eu gostaria de fazer, mas sinto que não é o momento, sinto que eu tô me emocionando demais, e aí eu vou afundar o meu episódio. Sei que ele tá emocionante demais já, então assim, vou ficando por aqui. Fica essa reflexão, esse é o meu delírio dos últimos tempos, que está me surtando. É o delírio da drag. Caraca, meu Deus, eu vou morrer sozinha, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, senhor. Sei lá. Pô, obrigado a todo mundo que tá aqui. Não sei o quanto que a gente é ou não amigo. Se você é só alguém que me conheceu pela internet e tá acompanhando meu conteúdo. Obrigado, porque por aqui também a gente faz conexões que são muito importantes, muito, e verdadeiras, pelo menos pra mim. Então agradeço muito. O Delírio Drag dessa semana fica por aqui. Nos vemos em breve, ou melhor, nos ouvimos, porque esse é um áudio videocast. Deixe seu comentário, o que você achou, pensou, qual foi sua reflexão sobre esse episódio. Não importa a plataforma na qual você está ouvindo, dá pra comentar, comenta lá o que você achou. Não esquece de se inscrever ou no meu canal ou de seguir o podcast no Spotify e também na Aurelo para que você continue acompanhando os episódios. Essa temporada tem 12? Tem 12. Vai acabar em dezembro? Vai acabar em dezembro, mas eu tenho certeza absoluta que volta. A não ser que assim, sei lá, eu morri. A internet me proibiu de entrar nela. Aí eu não tenho como produzir mais, mas se isso não acontecer, vem novas temporadas por aí, então a gente vai manter essa relação. Aproveitem para ouvir os episódios que vocês ainda não ouviram, que são surtos totalmente diferentes do que esse aqui. Compartilhem o Delírio Drag, por favor. Vamos ampliar a nossa comunidade. Vamos trazer mais gente para falar sobre esse monte de coisa doida e aleatória, mas que eu acredito de alguma forma faça sentido na vida de todo mundo, de algum jeito. Vamos debater mais, vamos surtar, vamos enlouquecer junta, porque já que é isso, né não? Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, obrigado por ficar até o fim de mais um episódio, porque Lúdica e o Delírio Drag estão desconectando pra chorar completamente. Ai, menina, beijo Brasil, e lembrem-se, hein, amigo é coisa pra se guardar, eita como canta, debaixo de 7 chaves, ó o tom, tá certinho, dentro do coração, amigo é ter um amigo, na vida é tão bom ter amigo, a gente precisa, beijo!